Bom, gente, vocês estão prontos para receber a palavra? Amém. Segure a sua Bíblia comigo, vamos fazer uma declaração de fé. Aleluia. Diga isso com todo o seu coração. Essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite, eu vou receber a santa, inerrante, sempre viva, palavra de Deus. E eu não serei mais o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Se você crê, diga eu creio. Amém? Irmãos, Deus usa a sua palavra. Deus não usa nada além da sua palavra. Amém? A palavra de Deus é a única ferramenta de Deus. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas 7 semanas gerando 2023. Se você não assistiu os outros cultos, o Eliakim se comprometeu até amanhã. Os outros vídeos estarão no YouTube, né, meu filho? Glória a Deus. E já estão disponíveis no Spotify e no Deezer. Mas eu queria que você abrisse seu coração nessa noite, que a gente vai tocar num assunto, embora a gente não vá mergulhar nele, mas um assunto que todo mundo consegue resolver. Há coisas que a gente precisa de ajuda, né, de confissão e etc. Mas o que nós vamos falar hoje é um processo de libertação que você consegue operar. Você não precisa necessariamente de alguém. É algo que você vai conseguir fazer sozinho. Né? Enquanto nós estivermos pregando, eu creio que você vai se identificar. Deus vai falar o seu coração. Por isso eu queria a sua atenção mesmo. Amém? Que você não se desligasse, né? E focasse no que nós vamos ministrar hoje. Hoje nós vamos falar, gente, sobre como remover palavras de maldição. Né? Como que funciona esse negócio de palavras de maldição? É igual praga que roga e pega? Como é que isso funciona, né? O que a Bíblia diz sobre isso? Até onde isso é popular e até onde isso é bíblico, né? Será que a Bíblia tem alguma coisa a apresentar sobre esse assunto? E com muito equilíbrio a gente vai caminhar sobre ele hoje. Porque parece que não, mas muita gente está aprisionada por palavras. Existem aprisionamentos espirituais, que não é o caso que vamos falar hoje, que tem a ver com pecado deliberado, tem a ver com uma prática, né, uma cultura familiar de pecado numa mesma área. Então, nós temos aqui alguém muito viciado em álcool, né? Mas isso é cultural, a família sempre foi assim. Você consegue olhar para os casamentos, né? Para os antepassados, e você vê que aquilo é cultural, é familiar, é uma iniquidade repetida, né? Quadros de desonra e outras coisas. Mas existem outros cativeiros que não têm muito a ver com essa herança espiritual e cultural que recebemos das nossas famílias. Tem a ver com algo mais profundo, né? Com coisas que estão, na verdade, no nosso coração. Né? E eu vou te responder, palavras têm poder de amaldiçoar? Sim, elas têm. Né? Elas têm poder de amaldiçoar. Embora isso não funcione de modo isolado, você vai descobrir hoje como é que isso funciona, mas palavras têm, sim, o poder de amaldiçoar. Mas isso é uma ação conjunta, né? Entre quem recebe e quem fala. E existem outros fatores que nós vamos abordar hoje aqui. Mas eu creio que essa é uma noite de libertação. Amém? Porque Deus nos chamou para a liberdade. Deus não nos chamou, queridos, para sermos escravos, nem do diabo, quanto mais de nós mesmos. Amém? Deus não nos chamou para sermos escravos, principalmente de nós mesmos, né? Quando se trata de um quadro de possessão maligna, né? Alguém repreende em nome de Jesus, aquele demônio sai. Né? Mas e quando não se trata de possessão maligna? Se trata de um vício emocional, né? Se trata de um vício comportamental, se trata de, interiormente, estruturas que estão bem enraizadas e acabam ministrando a nossa vida como um todo. Como que a gente resolve isso? Né? Então, hoje a gente vai entender o que a Bíblia fala sobre isso. Como remover palavras de maldição. Você pode abrir na sua Bíblia ou me acompanhar aqui, Provérbios 26, verso 2. Seria bom que você abrisse a sua Bíblia aí. Provérbios 26, verso 2. Até cobrisse, né? Risca lá, para você meditar sobre isso depois. Provérbios 26, verso 2. Está escrito: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Né? Vamos ler mais uma vez?
Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela sua palavra. Obrigada por tudo que o Senhor já falou ao nosso coração até aqui. Obrigada pelas canções, pela adoração. E nós sentamos na tua mesa, Pai, te pedindo revelação, discernimento, pedindo que a tua palavra nos inspire. Nós não queremos aquelas coisas que apenas a letra nos fornece, mas nós queremos aquelas coisas que estão no teu coração. O Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor sabe exatamente o que precisamos. O Senhor sabe exatamente as áreas do nosso coração que precisam ser tocadas pela sua palavra. Áreas até que nós nem conhecemos, mas o Senhor conhece. E nós nos abrimos ao Senhor nessa noite. Não recebemos a sua palavra de qualquer jeito, mas nós recebemos com honra, recebemos com mansidão a palavra em nós enxertada nessa noite, num ambiente de reverência e louvor a seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Vamos lá. Se as palavras abençoam, elas também podem amaldiçoar. Mas ninguém é amaldiçoado ou abençoado apenas por uma palavra. A própria Bíblia diz lá em Tiago que de uma mesma boca não deve proceder bênção e maldição. Não é? Da mesma forma que de uma fonte não deve proceder água salgada nem água doce. O ideal é que a nossa boca ela só profira bênção e não maldição. Mesmo porque quem habita em nós hoje é o Espírito Santo. Amém? Então, a nossa fala precisa estar alinhada com quem habita dentro de nós. Mas, se as palavras podem abençoar, elas também podem amaldiçoar. Mas, assim como nós lemos nesse texto aqui, ó, as palavras, elas funcionam como esses pássaros que estão procurando repouso. Lugar. Passarinho gosta de voar, mas ele não fica o tempo inteiro voando. Ele tem que ter um lugar para descansar, para repousar. E a maldição, as palavras de maldição, igualmente as palavras de bênção, funcionam assim. Como pássaros, revoando, sobrevoando, procurando um lugar de pouso. No caso da bênção, esse lugar de pouso é a nossa obediência. Deus falou que a bênção de Abraão chegaria até nós. Gente, Abraão, Mesopotâmia, início da humanidade. Como que essa bênção chega até nós hoje? É óbvio que é através de Jesus Cristo. Mas aquela bênção que foi proferida é como um passarinho voando, uma andorinha, procurando repouso. Esse repouso, no caso da bênção, é um coração obediente. Coração que obedece a Deus. E no caso da maldição, o efeito é contrário. Novamente, as palavras, elas funcionam como esse passarinho que está sobrevoando. Quando há um estado de pecado, principalmente pecados em que não há arrependimento imediato, né? Porque nós podemos pecar e parece que há um prazo. Né? A Bíblia não dá esse detalhe, mas João escreveu assim, filhinhos, não pequeis. Ok. Mas se pecardes, tende junto ao Pai o advogado, Jesus Cristo o justo. Então, parece que João está querendo dizer que o ideal é que nós não pecássemos, sob hipótese alguma. Mas considerando que ele sabia que nós vamos pecar, nós temos um advogado para nos defender. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? E a nossa atitude é quem vai fazer com que esse advogado entre em movimento ou não. Vocês estão me compreendendo? Então, não estou falando de um pecado pontual. Estou falando de um pecado em que não há arrependimento. Né? E a ação do Espírito Santo, para quem não sabe, quando falamos de arrependimento, ela pode alcançar um lugar de cauterização. Que lugar de cauterização, pastora? É quando o Espírito Santo, você peca, o Espírito Santo fala, não faz. Você peca de novo, o Espírito Santo fala, não faz. Você peca de novo, o Espírito Santo fala, não faz. Da quarta vez, ele não fala mais. E aí você vai se acostumando em falar daquele jeito, em agir daquele jeito, em se comunicar daquele jeito e continuar naquelas práticas sem aquele freio do Espírito Santo. Já não há mais uma dor, já não há mais um peso na consciência, já não há mais uma dor na alma. O Espírito Santo deixou de falar, a mente cauterizou. Vocês estão comigo? Então,
quando a gente está falando sobre essa maldição, eu não estou falando de um pecado que você se arrepende de imediato, você coloca diante de Deus. Estou falando de uma condição de pecado, né? Então, o fato de eu dizer para você, você está abençoado em nome de Jesus, não vai fazer com que você seja abençoado só porque eu estou falando. Está comigo? Essa palavra de bênção, ela vai, como os passarinhos, procurar um lugar de obediência no seu coração para que ela repouse. Como da mesma forma, se eu disser para você, você está amaldiçoado, você não vai ser amaldiçoado só porque eu falei que você está amaldiçoado. Mas essa palavra, ela vai como um passarinho procurar pouso. E naquele contexto em que essa palavra foi liberada, na hora que esse pecado florescer, a andorinha vai encontrar pouso. Então, aquela palavra maldita vai se unir com um comportamento e a gente vai ter a maldição manifesta. Você está comigo? Então, quando a Bíblia ela fala sobre a ação da palavra, Jesus falou sobre o semeador que saiu a semear. Quem lembra? Ele quis comparar e ensinar ao povo como que o reino de Deus funcionava. Lembra? Ele diz, um semeador saiu para semear. Né? Então, ele está dizendo como é que o reino de Deus funciona. E ele tinha a semente nas mãos. Uma caiu num terreno assim, outra num terreno assado. Lá na frente, quando ele vai explicar a parábola, ele diz que a semente é a palavra. Amém? E os tipos de solo representam os tipos de coração. Então, irmãos, a palavra também funciona como uma semente. Tanto de bênção quanto de maldição. Mas a semente não frutifica sozinha. Você está comigo? Ela precisa de um solo. Então, o solo, diga comigo, é o meu coração. Então, quando estamos falando desses cativeiros que nós temos condição de desfazer, sozinhos, né, que não há necessidade imediata de confissão, que você consegue com suas mãos, né, com o entendimento do Espírito, você consegue se desvencilhar. Nós estamos falando de condição de coração, que aceitou palavras, e não apenas palavras, porque no mundo espiritual não são apenas as palavras que falam, gestos falam, imagens falam. Deus não profetiza apenas mediante a palavra. Quantas pessoas tiveram a sua vida marcada de um modo desgraçado por terem visto uma cena sexual quando ainda eram crianças? A coisa não foi falada, compreende? Mas a imagem foi exposta. Ali é um tipo de profecia. No mundo espiritual, não apenas palavras. E Deus age assim. Deus não age apenas com palavras. Deus também é o que nós chamamos de atos proféticos. O que nós chamamos de atos proféticos. Não é só a igreja que faz. Amém? Não é só o reino de Deus, que Satanás também trabalha com atos proféticos. A favor do seu reino. Mas ele trabalha com atos proféticos. Então, quando eu falo agora sobre palavras, eu não estou me referindo apenas à palavra. Né? Eu estou fazendo fonoaudiologia, estou no 2º semestre. E esses dias eu estava estudando linguística. E como é importante a gente entender como que funciona a comunicação. A comunicação funciona a partir de uma mensagem que sai de um receptor, de um emissor para um receptor. A comunicação ela é perfeita quando aquilo que foi falado é compreendido. Você está comigo? E dessa forma, nem sempre as palavras é que falam, as atitudes falam. E aquilo é um quadro de profecia. Você está comigo? E às vezes não é uma profecia bendita, é uma profecia maldita. É uma profecia de maldição. E quando é que isso pega? Não é que isso pega e você tem que se benzer com a ruda para resolver. Não é isso. É o seu coração. Se lembre que quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram resolver a coisa com folhas. Quem lembra disso? Tentaram se esconder com folhas de Deus, como se folhas fossem resolver um problema espiritual. Folhas não resolvem um problema espiritual. Você está comigo? Folhas não resolvem um problema espiritual. Então, a condição do coração que recebe a palavra acaba validando e aquilo se torna maldição na prática. Então, como eu falei para vocês, as palavras, elas abençoam e elas têm esse poder de abençoar. Mas a mesma Bíblia que diz, abençoe seu filho, beije o seu filho para que não se ire, né? Mas a mesma Bíblia que diz, ensina ao menino no mesmo caminho que você está. Não é assim? Para que quando ele cresça, ele não se desvie. Né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente teve um quadro no Kids engraçado.
uma das tias me abordaram e falou assim, pastora, a gente estava ensinando sobre aulinha e nós estávamos falando sobre comunicação, sobre o jeito de falar. E uma das crianças gritou assim, mas falar baixo e com educação só vale para as crianças, não vale para os pais, não? Uma das nossas crianças. Ou seja, é aquele perfeito quadro do eu estou falando uma coisa, mas eu estou fazendo outra. Você está comigo? Né? E a tia foi lá, ajeitou, deu um jeitinho. Amém? Porque a igreja está aqui para isso, para nos ajudar. Amém? Porque não somos perfeitos. Mas a mesma Bíblia que diz que nós devemos abençoar, não é o simples fato de eu abençoar meu filho que faz o meu filho abençoado. Porque se lembrem que a bênção de Deus está na sua palavra. Se o meu filho, por mais que eu o abençoe, ele não anda na palavra, mas essa bênção não o alcança. Você está comigo? A mesma coisa vale com a maldição. As palavras de maldição, elas não vão te alcançar se o seu coração for uma boa terra e saber repugnar aquela semente. Não é um lugar fácil de chegar, mas a gente chega lá. Amém? E Jesus nos ensinou. Quando a Bíblia fala sobre dar a outra face, ela não está nos ensinando a sermos burros. Quando a Bíblia fala sobre perdoar 70 vezes 7, a Bíblia não está mandando a gente ser beatificado como santos. Jesus está apenas nos ensinando a ter um coração como um terreno que não recebe maldição. Um coração blindado. Você está comigo? Então, põe isso na sua cabeça. Maldição falada acontece sim. Um claro exemplo bíblico é o de Raquel. Raquel Raquel foi embora com Jacó. Jacó foi fugido mesmo, ele não avisou que ia e foi embora. Raquel levou os ídolos. Talvez Raquel nem tivesse a questão da idolatria de culto. Mas aqueles ídolos eram mais ou menos desse tamanho. Eram de ouro. Custavam dinheiro. Eu não acredito particularmente que era uma questão de culto. Porque eu não acredito que Jacó faria esse tipo de associação com uma mulher desse jeito. Mas o coração de Raquel, sabendo que sai da casa do papai, onde ela foi uma filhinha de papai a vida toda, sim? E agora vai aventurar a vida com Jacó. Deixa eu levar um pedacinho de alguma coisa aqui, caso alguma coisa dê errado. Isso sou eu que estou deduzindo, amém? As mulheres têm uma mente, não vou dizer mais para frente, porque eu não quero envergonhar os irmãos, estou brincando. Mas mulher é um pouco estratégica, é ou não é verdade? Então, às vezes, a gente faz uma estratégia que dá bem errado, né? E a coisa fica bem feia. Mas tem vezes que a gente acerta também. Nesse caso, Raquel errou. Ela errou feio. E ela teve chance de não morrer. Porque quando Labão alcança, Labão percebe a falta. E quando Labão percebe a falta, ele vai vasculhar tudo nas tendas de Jacó. E Jacó autoriza, porque ele sabia que não tinha pego nada. O que ele não contava é que a mulher tinha pego. Em um determinado momento, no ápice de ira, que é uma outra característica da palavra de maldição, a palavra de bênção, ela não tem que sair num ambiente de fé, amém? Um ambiente de favor do Espírito, não é assim? A palavra de maldição sempre é o contrário. É um ambiente de ira, raiva, descontrole. Esse é o ambiente onde Satanás floresce. Jacó abre o bocão. Morra quem estiver com os ídolos de Labão. Irmãos, não precisava morrer ninguém. Nem a própria Raquel precisava morrer. Porque quando o pai dela chega, a medida de correção, eu acredito, seria pequena. Por ser uma mulher. Raquel poderia dizer, pai, eu peguei, agi errado. Não, ela disse, pai, eu estou no costume das mulheres, eu estou nos dias de menstruação, então eu não posso levantar para falar com o senhor. Então não me incomode, não. Só que ela estava sentada em cima do ídolo. Estão compreendendo? Mas quando Jacó lança essa palavra, quem morre? Raquel. Raquel morreu. Ela morreu simplesmente porque Jacó disse isso? Igreja, eu estou fazendo uma pergunta para vocês com base no que vocês estão aprendendo. Ela morreu só porque Jacó disse isso? Ela teve chance de falar a verdade? Ela teve chance de escapar dessa palavra? Teve. Mas a palavra morra,
quem estiver com os ídolos de Labão. Aquela palavra de Jacó estava permeando as suas tendas, procurando um lugar para pousar. Você está comigo? E essa palavra encontrou Raquel. Amém? Então, gente, a palavra não funciona sozinha. Nem a própria palavra de Deus funciona sozinha. Nós podemos pregar aqui até amanhã de manhã. Se o seu coração não for um terreno fértil, vai entrar aqui? Sai aqui. A palavra não vai descer. Nem a palavra de Deus funciona sozinha. Precisa do nosso coração. O semeador, que é quem prega a semente, que é a palavra, e o solo, que é o coração. Satanás, ele imita o reino de Deus em tudo, irmãos, em tudo, em tudo, em tudo. Só que do lado errado, mas ele imita tudo. O princípio da honra, ele vai trabalhar com o princípio da desonra. O princípio da obediência, ele vai trabalhar com o princípio da desobediência. O princípio do sacrifício, ele vai trabalhar com o princípio do prazer a qualquer custo. E nós precisamos amadurecer espiritualmente, porque o que está em jogo não é apenas a nossa vida. É a nossa vida, os nossos filhos, as pessoas que estão à nossa volta. E isso depende da nossa coerência. Coerência. Então, palavras amaldiçoam, sim. Mas não precisa ficar com medo só porque alguém lhe amaldiçoou, não. Amém? Essa palavra, se lembra, ela vai ficar voando, esperando um lugar para pousar. Você vai decidir se esse terreno de pouso ou não. Amém? Essa palavra, que é a palavra de Deus, ó, ela também está sobre nós, sobre mim e sobre você. Procurando um pouso. Amém? Procurando um pouso. Onde ela encontrar fé, ela vai pousar. E vai dar fruto. E os frutos serão gloriosos. Mas se ela não encontrar pouso, ou pouso superficial, ela vai dar 2 tipos de fruto. Não vai ser o perfeito. Não vai ser aquilo que Deus preparou. Então, a primeira parte dessa mensagem, eu queria que você parasse para pensar o que é que você fala, não aqui no culto, não na hora do louvor, não na hora da oração, mas o que é que você tem falado quando teu sangue esquenta? O que é que você tem falado quando a paciência esgota? Irmãos, derrube sua parede, mas engula. Construa a parede de novo depois, para não deixar sua esposa revoltada, viu? Se lembre, Satanás não é impressionado pelos nossos dons. Satanás não é impressionado pelos nossos títulos. Satanás não é impressionado pelas promessas que Deus tem para a nossa vida. Não. O nome dele é sagaz. Ele está do seu lado e do meu lado, esperando um lugar para ele pousar. E o pior, e eu lamento dizer, é que muitas das maldições que nós vivenciamos não tem nada a ver com as heranças espirituais. Muitas têm, mas a sua grande maioria é fruto de uma boca sem freio. A Bíblia diz lá em Tiago que nós não devemos ser como os cavalos que precisam pôr freio na boca. Não é assim? Por que esse cuidado de Deus com a nossa boca? Assista às mensagens anteriores e você vai entender que nós fomos criados para profetizar. Deus nos criou assim. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Como é que Deus faz as coisas? Falando. Não é assim? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Maria tem Jesus. Deus faz as coisas falando. Como que Deus vai esperar que nós façamos as coisas? Como que Ele vai nos formatar para funcionar? Falando. Falando. E é por isso, querido, que hoje nós vamos remover algumas palavras, hein? Nós vamos remover algumas palavras. Talvez Jacó não imaginava, talvez não, certamente ele não imaginava que aquele negócio ia estar com Raquel. E às vezes nós também não imaginamos que as nossas palavras podem levar a vida de quem nós amamos. Compreende? Raquel era a amada de Jacó.
Porque ele trabalhou 14 anos. Mas foi através da boca do próprio Jacó. Detalhe, viu? O príncipe de Deus, aquele que Deus mudou de nome, Israel, o patriarca das 12 tribos de Israel. O filho de Isaac. Deus não poupou Raquel. Está comigo? Diga para a pessoa do seu lado, não se assuste. Tudo que a Bíblia dá um susto. Depois ela dá o caminho. O perdão e um coração humilde são chaves de cativeiro gerados por palavras. Entenda uma coisa. Tem coisa que vai resolver com oração. Tem coisa que vai resolver, como o Tiago ensina, orando por enfermos com o óleo da unção. Tem coisas que vai resolver com uma boa explanação da palavra. Mas tem coisa que só vai resolver com perdão. Tanto dando quanto recebendo. Essa via aqui. E o coração humilde é o único coração que pede perdão e que sabe perdoar. O coração humilde é o único tipo de coração que sabe pedir perdão e sabe ser perdoado e sabe perdoar. E aqui eu vou falar de uma coisa que é comum. A gente atende pessoas, a gente escuta isso o tempo todo. Às vezes a pessoa passou a vida toda profetizando sobre a filha, uma palavra. Sobre o filho, sobre o cônjuge. Profetizando aquela palavra de maldição, especificamente. Aí um belo dia, depois que entra na manancial, e escuta a palavra, vai lá e pede perdão ao filho. Glória a Deus por isso? Glória a Deus. Está resolvido, pastora? A nível de pecado, sim. Porque aquilo que é confessado e pedir perdão, Deus perdoa, amém? Coração arrependido, Deus perdoa. Só que você precisa entender que nós somos espírito, alma e corpo. Como que eu validei tantos anos uma palavra de desgraça, desculpe pela palavra. Aí uma vez eu peço perdão, mas eu não valido a outra palavra por cima. Pelo menos, escute isso e receba, pelo mesmo tempo que você falou o contrário. Pelo menos, pelo mesmo tempo que você falou o contrário. Espiritualmente isso? Não. Espiritualmente o pedido de perdão resolve de imediato. Deus não precisa de adulação. No entanto, nós somos alma e alma tem marcas. Está comigo? Alma tem marcas. Alma tem tanto marcas que se falar de alguma coisa da tua infância que te feriu, é capaz de você chorar aqui agora. Passaram-se não sei quantos anos, mas alma tem marcas. Então, aquilo que você validou de modo negativo por vários anos, você vai fazer exatamente o contrário. Você precisa contribuir com o agir de Deus. Amém? Isso vai ser um exercício para o seu coração, para o meu coração. Mas só reverte isso, irmão. Só cancela isso aqui. Um coração humilde. Pastor, e o que é um coração humilde? Um coração que lava os pés. É um coração como de Jesus. Um coração que lava os pés. Irmãos, vocês acham realmente que quando Jesus estava sendo crucificado, não me leve a mal sem você ouvir o final da mensagem. Quando ele estava ali sendo crucificado por aquele povo, você realmente acha que em nenhum momento o coração dele se condoeu, teve dor, de tristeza? Teve. Porque ele teve de outras vezes. Jesus não era um robô do céu. Quando ele chegou no templo de Jerusalém, onde as coisas de Deus estavam sendo mercantilizadas, ele saiu derrubando tudo. Isso aqui é Jesus homem. Você está comigo? Agora, o que vale não é o que eu sinto. O que vale é aquilo que eu obedeço. Então, lá na cruz, ele podia dizer, cambada de... Vocês estão condenados porque vocês rejeitaram o Messias. Mas olha o que ele diz. Pai, perdoe. Porque eles não sabem, e realmente eles não sabiam. Por dureza de coração, mas não sabiam. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo.
Quando a gente vai olhar o primeiro Marte na fé, que é Estevão, a mesma coisa. Estevão está sendo apedrejado até a morte por testemunhar do Evangelho. Estevão diz as mesmas palavras. Não é porque Estevão não teve dor. O que vale não é o que eu sinto. O que vale é aquilo que eu creio. Eu estou sentindo muita raiva. Eu estou sentindo muita dor. Eu estou me sentindo injustiçada. Eu estou me sentindo usada. Ou qualquer outro termo que você queira dar. Mas em vez de você liberar uma palavra de maldição, prefira dizer: Pai, perdoa-lhe. Porque ele não sabe o que estão fazendo. E me perdoe também, que muitas vezes eu não sei o que eu estou fazendo. Humildade. Diante de Deus, irmão, soberbo, ninguém fica. Só existe uma posição que nós ficamos diante de Deus, que é a posição de honra. Alguém que se levanta assim, ó, não fica de pé, não. Então você precisa desfazer. E não apenas agora, falando com o pessoal que exagerou nessas falas, mas falando com os que receberam essas falas, receberam essas profecias. E não apenas falas, volto a dizer, imagens. Tem imagens que congelam. E aquelas imagens nos ministram por toda a vida. E se a gente não tiver cuidado, a gente começa a engatilhar uma série de coisas. Eu vou abrir para vocês uma coisa que eu já falei aqui na igreja uma vez, mas vou falar de novo. Irmão, você quer ver uma coisa que eu conto de 1 até 10, e eu preciso de muita graça de Deus, eu preciso me controlar muito. É se eu ver, não estou dizendo que eu estou certa, eu vou justificar esse comportamento. É quando eu vejo alguém dando ordem aos meus filhos. Gente, isso é um negócio que me descontrola. Eu preciso de muito domínio próprio. Eu preciso que Deus chegue ali. Por quê? Por que em outras áreas eu sou tão zen? Zen até demais. Mas por que esse assunto especificamente mexe tanto comigo? Já falei aqui na igreja. Perdi meu pai quando eu tinha 10 anos. E todo mundo dava pitaco na minha criação para minha mãe. Da minha vida e da vida da minha irmã. Meu avô, meus tios, o povo da igreja. Esse povo está perdoado? Tá, até porque eles não me fizeram nada. Mas a marca ficou lá. Quando eu vejo alguém dando ordem aos meus filhos, por mais que seja bom, inclusive, mas isso me conecta àquela dor. E graças a Deus meus filhos não são órfãos. Mas eu preciso me chamar de volta, respirar e caminhar. Mas me desestrutura. Quem foi que estava comigo lá na orla no dia que Isa falou que uma professora deu um grito nela? Foi Tati e Lina, não foi? No dia do... A gente saiu daqui da igreja, irmãos, e fomos na orla aqui comer uma tapioca. E Isa estava nervosa porque ela tinha perdido um lápis de cor, uma coisa assim. E eu achei ela muito nervosa por causa de um lápis de cor. Eu estava quase no shopping atrás de um lápis de cor para essa menina. Só que estava um negócio muito descontrolado. Ela falou, a professora disse que se quem perdeu o lápis de cor vai acontecer isso, isso e aquilo, que eu não me lembro mais o que foi. Irmãos, faltou tapioca, faltou tudo. Eram 11 horas da noite, eu estava no telefone com a professora. Ela se justificou, no dia pediu perdão a Isa. Eu não consegui esperar nem o dia amanhecer. Realmente, não é só porque eu sou uma mãe leoa, não. É porque conecta com outras coisas, entendeu? Não é só altruísmo, não. Conecta com dor. Então, você precisa discernir o que te engatilha. O que te faz falar assim? Minha mãe já sofreu na minha mão por causa disso. Dona Jane já sofreu na minha mão por causa disso. Até Igor. Às vezes Igor dá uma reclamação dos meninos, irmãos, eu sei que ele é o pai, mas por dentro eu fico me controlando ali para não passar na frente. É uma guerra. É uma guerra. Ele está certo na correção. A questão é a minha dor. Você está comigo? Diga amém. Para eu não me sentir condenada. Amém. Então, quando a gente se conhece, a gente consegue
caminhar com Deus de uma maneira mais leve. E eu, nesse momento, eu tenho que ter muito cuidado. Porque se eu não tiver equilíbrio, eu termino meu casamento em 1 minuto. Quer ver outra coisa que a pastora de vocês tem dificuldade? É de se sentir cobrada. Irmãos, entenda o porquê. Porque eu fui muito cobrada. Eu era filha do pastor que não podia errar. Eu era filha do pastor que tinha que usar a roupa certa. Que não podia levantar para beber água. Meu pai me reclamou do púlpito N vezes. Quem já viu eu fazendo isso aqui? Já fiz. Não só com os meus filhos, louvor só. Bebe água, eu digo, André, volte. É ou não é verdade? Então, quando eu me sinto cobrada demais, eu não vou nem ouvir o resto. Eu volto para aquele lugar que eu não estou ouvindo mais nada, só estou dizendo, Jesus, chega aqui, chegue logo antes que eu faça uma besteira, me ajude. Eu vou orar em línguas, eu vou ouvir a palavra, eu digo, sai de perto de mim, deixa eu ficar sozinha. Conecta com a condição do meu coração. Agora, essas situações vão deixar de acontecer só porque eu tenho essas marcas? Mas a partir do momento que eu as conheço, você concorda que fica mais fácil de lidar? Você coloca a graça de Deus no lugar adequado. Você coloca a graça de Deus no lugar certo. Amém, gente? Para terminar, abra comigo em Isaías 61. Eu dei exemplos meus para você se achar aí nos seus, viu? Eu sei que não tem ninguém de auréola aqui. Senão vocês já tinham sido arrebatados antes da pandemia e só tinha eu ficado. Isaías 61. Eu quero que você olhe esse texto de um modo mais panorâmico. Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Isso aqui, Isaías está profetizando sobre Jesus, o servo, o Messias. Ele me ungiu para pregar boas novas para quem? Para os pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. E logo em seguida, o quê? A proclamar liberdade aos cativos. Diga comigo assim, a restauração do coração precede a liberdade aos cativos. Está comigo? Um coração, primeiro precisa ser restaurado, para depois ele ser liberto. Quem está comigo? O coração precisa ser restaurado, para depois ele ser liberto. E como que Deus restaura o coração? Pelo mesmo lugar onde ele começou, pregando as boas novas. É a palavra de Deus que nos restaura. É a palavra de Deus que nos lava, que nos limpa, que nos cura. Muitos dos nossos comportamentos altruístas são fruto de marcas e de dores. Há um tempo atrás, e de vez em quando eu escuto isso e é muito triste. Isso é muito inatingível. Eu já ouvi isso. Você é muito isolada, você é muito reservada, você é muito fechada. Você precisa se relacionar com suas ovelhas. Eu ouvi muitas coisas. De fato, o meu comportamento era exatamente assim. E hoje, em alguns momentos, ainda é. Porque a pastora de vocês não é perfeita, mas acredite que eu estou lutando todos os dias para ficar de pé. Mas essa minha postura de liderança, essa minha postura de não aceitar cobrança, essa minha postura de, até Igor é o que mais sofre comigo. De muitas vezes não aceitar ordem ou executar com o coração duro. Tem a ver com a orfandade. O órfão, ou filho de pai ausente, ele é por si.
Então, vai ser aquela pessoa que vai sair de casa cedo. Eu. Vai trabalhar cedo. Eu. Vai ser isolado. Eu. Onde entrar vai dar o melhor. Eu. Mas isso aqui não é porque eu sou a melhor. É orfandade. O órfão, ele é por si. Então, eu me preparo para pregar. Observe. Deus me chamou e eu sei que Ele me ungiu. Isso é inegável. Pode ninguém acreditar no meu chamado. Eu acredito no meu chamado. Essa fase da minha vida, mesmo, já passou. Isso é fato. Mas o fato de eu ouvir minhas mensagens várias vezes, o fato de eu não me permitir errar um versículo, que não teria problema nenhum na semana que eu vou dizer, irmãos, eu falei isso aqui errado, eu quero recolocar. Tá, tudo bem. Mas o ouvir minha mensagem várias vezes, o não errar nenhum versículo, isso aqui já não é a unção. Isso aqui é a órfã. Você está comigo? Irmãos, eu estou expondo bem minha vida para você. Graças a Deus que Deus não me deu um marido mané, irmão. Senão eu estava na perdição. Igor não é mané. Porque se eu tivesse um marido banana, irmão, uma coisa estava feia. Deus vai me dar um marido do jeito que Ele me deu. Né, amor? Eu sei que a luta é grande, mas seu galardão vai ser grande também. E o meu também vai ser, viu? Não acho que é só o seu, não. Eu tenho certeza que no arrebatamento, fala, quem é a esposa de Igor? Eu digo, chega eu, Jesus. Eu aqui. Amém, gente? Minha mãe pregou aqui na terça-feira, ela falou que Deus colocou tesouros em vasos de barro. E os pastores de vocês são vasos de barro, bem barrinho mesmo. Precisando de Jesus. E o que é que você vai fazer com tudo que você ouviu hoje? Esse é o ponto, né? Que tipo de profecia você precisa retirar? Que tipo de palavra você precisa retirar? Que tipo de palavra você precisa construir? Que tipo de palavra você precisa colocar? Como que você corrige seus filhos? Eu falei isso para Igor. E ontem, hoje, eu chamei Iago para conversar sobre o tempo no computador. Iago estuda mitologia egípcia, grega, nórdica. Irmãos, eu com 13 anos, 12 anos, não sabia nem o que era mitologia. Quanto mais mitologia grega, egípcia e nórdica. Ele conhece os deuses dessas mitologias. Ele conhece como esses deuses funcionavam. E ele tem um jogo, que é o Minecraft, que é uma plataforma, onde ele cria mundos inspirados nessas mitologias. Até aí um menino prodígio. Por muito tempo eu disse, Iago, não fica prostrado nesse computador. Iago, meu filho, um dia você vai tentar levantar, a cadeira vai vir junto. Só que eu entendi, irmãos, que a minha fala não devia ser essa. Iago, passa o tempo que você está no computador, passa lendo sua Bíblia. Como se ele sozinho fosse ter a revelação da palavra. Iago, sai do mundo da lua. Irmão, isso aqui eu estava profetizando, sem saber. Foi ontem que a mamãe chamou, não foi, filho? Ontem de manhã ou foi hoje de manhã que a gente conversou? Os dois. E eu falei para ele uma palavra que Deus deu para ele quando ele era bebê. Que Deus usaria os desenhos dele. Contei uma experiência de libertação quando ele era bebê. Iago sentava na caminha dele, com 2 aninhos, e falava sozinho e começava a chorar. 2 aninhos, mais ou menos. Um casal de pastores amigos nossos teve lá. Eu não me lembro se eu contei ou se eles perceberam, não me lembro mais.
Eles oraram, retiraram um determinado objeto do quarto e daquele dia por diante, Iago dormiu e hoje dorme até demais, né, meu filho? Ele hiberna. Depois, uma vez eu estava falando com a pastora Tânia no telefone e ela ouviu eu falar sobre o Pokémon, reclamando com o Iago, alguma coisa de Pokémon, não me lembro mais o que foi. Ela falou assim, agora eu sei que seu menino é tão atribulado. Aí a pastora Tânia falou, manda ele trazer os Pokémons para São Paulo. Nós fomos para São Paulo, o Iago levou os Pokémon no avião. Você lembra, filho? Não lembra, não? Quando chegou lá, conversamos com ele. Igor foi lá fazer o funeral dos Pokémons. Você lembra do funeral do Pokémon, filho? Ele fez o funeral dos Pokémons. Nós oramos. Voltamos para Aracaju. Chegamos no apartamento, Iago, mãe, tem que confessar uma coisa. Eu levei todos, mas deixei um. Não foi, amor? Mas tinha ficado um de reserva. Aí nós fomos fazer o funeral do último Pokémon. E eu fui percebendo que de ciclos em ciclos, o inimigo procurava pontos de contato para manter Iago perturbado. E eu só falava isso com Iago numa linguagem muito lúdica. Hoje eu falei na real. Falei sobre demônios, ponto de contato, brechas, porque ele já tem idade para ouvir. Amém? E ontem para hoje foi o dia que eu mais beijei meu filho, não foi, mamãe? E já disse várias vezes que qualquer mãe amaria ter o filho que eu tenho. Amém? Então você precisa retirar algumas coisas, amém? Se coloque de pé, por favor.